Tatiane de Souza Figueiredo Marquense, ouvidora geral aqui da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Como a ouvidoria percebe a presença do etarismo no dia a dia, né, aqui da instituição? É um tema frequente ou ainda é velado? Cidinha, obrigada pelo convite. E sim, o etarismo, né, que é essa forma de discriminação por conta da idade, ela ocorre das duas formas, na verdade. Ela é frequente, mas como ela é naturalizada na nossa fala e nas nossas ações, ela acaba se tornando velada, porque a gente não consegue reconhecer que o etarismo está ali no meio dessas ações, desses falas, desses atos que a gente acaba praticando no dia a dia. E vocês possuem dados das denúncias, reclamações a respeito do etarismo? Sim, são baixos. Nós tivemos 3 casos que aconteceram em 2023, do mesmo manifestante, e um caso em 2025. A coincidência entre eles é que são discentes e foram questões que aconteceram dentro de sala de aula com outros colegas de aula. E quais são as providências que a Ouvidoria Geral tomou em relação a isso? A gente geralmente orienta, né, principalmente os institutos, com relação às manifestações, para que tomem atitudes de conscientização, de capacitação das pessoas, para que entendam que aquilo está acontecendo, para que entendam que tipo de discriminação é essa. E é uma discriminação, inclusive, que se for contra uma pessoa idosa, é um crime previsto no Estatuto do Idoso. Então é importante que as pessoas tenham consciência que não é um simples falar naturalizado. É um crime. E mesmo no caso das pessoas mais novas, pode ser considerada uma injúria. E a injúria também ela é penalizada judicialmente. Quer dizer, quando se fala no etarismo, aí tem aquela questão de gênero. Como é que funciona essa questão do gênero em relação ao etarismo aqui nas universidades? O etarismo em relação ao gênero, principalmente no que diz respeito à mulher, é muito grave. Ele acontece de uma forma que parece ser velada, mas nós mulheres sentimos muito. É aquela coisa de começar, você já está passando da idade de casar, passando da idade de ter filhos, e aí a gente vai envelhecendo. Hoje a gente assume os nossos cabelos brancos, está descuidada, não faz procedimento estético, está envelhecendo. O que não acontece com os homens, né? O homem fica grisalho, deixa a barba branca, não faz procedimento estético e é considerado uma pessoa bonita, ele é até elogiado. Né? Então, a mulher sofre com a questão etária, não só na cobrança de casar, de ter filhos, mas também na questão estética, de estar se envelhecendo, de não estar se cuidando. Quais são as principais queixas em relação ao etarismo? Na universidade, a gente tem para 2 lados. Né? A gente tem para os mais jovens, que quando às vezes vão dar sua opinião, não são levados em consideração, falam que são inexperientes, imaturos, né? Você é jovem demais para isso. Em relação à questão administrativa, muitos são preteridos em relação a cargos, funções de comissão, por não ter experiência, né? Ou não são levados em consideração suas opiniões, às vezes numa reunião. Então, a gente vê os jovens sofrendo etarismo com relação a ser jovem demais, a ter pouca experiência. E os mais velhos, ao contrário, sempre com muita experiência e maturidade, não são aproveitados, e sim são sempre deixados de lado, com a ideia de que eles não conseguem acompanhar a evolução da tecnologia, né, dos novos processos de trabalho. Então, ambos sofrem com o etarismo. E, no caso, como que a ouvidoria, principalmente aqui na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, atua quando recebe uma denúncia em relação ao cidadão, do que se refere à idade, principalmente levando-se em conta o etarismo? Como eu disse, foram poucas as manifestações que nós recebemos, mas a ouvidoria, ela vai às pessoas também. Em várias situações, conversando com alunos principalmente, a gente recebeu notícias disso, né, de que eu sofro etarismo, não levo em consideração a minha opinião, isso principalmente na área acadêmica. A gente orienta que faça a manifestação na plataforma Fala BR, que entre em contato com a gente. A gente tem um serviço de acolhimento, de escuta ativa e de orientação. Como o caso não deve ser só visto administrativamente, né, como ele gera essa questão de crimes e tudo mais por trás, a gente também orienta que procure a autoridade policial, que vá no judiciário e busque os seus direitos. E como a ouvidoria atua em relação às barreiras que podem existir, principalmente no que se refere à questão digital que hoje está em evidência?
Dentro da ouvidoria, a gente tem uma facilidade. Nós podemos registrar pelos manifestantes na plataforma Fala BR. Inclusive, é um dos nossos serviços. A gente orienta as pessoas a fazerem pela plataforma, mas se ela não tiver condições digitais de fazer ou ela não souber manipular a plataforma, a gente registra para elas na plataforma. E eu entendo que esse tipo de serviço deveria ser feito por todos nós no serviço público. Então, sempre que a gente tem alguém com dificuldade, né, no uso dessas tecnologias, se for um servidor, ajudar na capacitação, promover essas capacitações, e se for alguém que tá recebendo o nosso serviço, que a gente ajude essas pessoas a utilizarem os equipamentos que elas não conseguem utilizar. Olhando para os servidores da UFTM, como a ouvidoria atua, principalmente servidores e colaboradores, em relação ao etarismo que podem ser praticados contra eles? Eles são orientados, né, que o servidor, o colaborador é orientado na questão de que o etarismo é um tipo de discriminação, que ele precisa entender que ele não está sofrendo só uma humilhação, ele é algo mais sério, e eles são orientados, primeiro, a quais canais eles podem utilizar para denúncia e a procura de atendimento psicossocial através do DAS, no caso dos servidores da UFTM. Nas empresas terceirizadas, a gente entra em contato com a empresa, porque hoje tem a NR1, que também trata sobre as questões de assédio e discriminação. Então, as empresas também precisam promover esse tipo de atendimento para os seus colaboradores. E existem conflitos, principalmente referentes a esses colaboradores e servidores em relação ao etarismo de uma forma geral? Não chegou ainda nenhum caso assim específico para a ouvidoria, mas a gente sabe que existe, né? Principalmente quando a pessoa tem mais idade e é terceirizada. Né? Eles são mais discriminados do que os servidores. O servidor público ele tem mais oportunidades, ele se desenvolveu mais na sua carreira. Os terceirizados, até pelo cargo que eles desempenham, não é exigido uma escolaridade maior. Então, eles têm mais dificuldade. E o servidor, ao invés de dar as condições para que ele aprenda mais, né, a gente dá um acolhimento para essas pessoas, a gente sabe que, na prática, a gente não preocupa com isso, deixa para a empresa se preocupar, né? Então, não se exige tanto deles, eles vão ficando para trás, vão ficando sem a atualização das condições tecnológicas e tudo mais. E eles precisam de muito mais atenção do que aqueles que já foram capacitados para isso, né? Para que eles sejam acolhidos e entendido que a experiência e maturidade deles só venha melhorar o serviço que eles prestam. Como que a ouvidoria atua hoje em relação ao etarismo, de uma forma geral, aqui na instituição? A gente tem participado de vários eventos, né? Inclusive o domingo na UFTM, a gente deu um curso de capacitação ano passado sobre prevenção e enfrentamento ao assédio e discriminação, onde o etarismo foi um dos temas que a gente abordou. A gente teve um dia inteiro só sobre discriminação e o etarismo foi muito abordado, inclusive com a questão de letramento, para que a pessoa saiba como conversar com as pessoas de uma forma mais inclusiva, com comunicação não violenta, né? Entendendo que existem termos que a gente já naturalizou que a gente não deve utilizar. Né? De repente tratar a pessoa de uma forma assim, o vovô não dá conta de fazer isso. Isso não é uma forma legal de falar, é pejorativo, é uma forma de discriminação, de humilhação. Ou falar para o mais jovem, nem saiu dos coeiros e está querendo mandar, é outra coisa que é discriminatória também. Então são falas que estão aí arraigadas na nossa sociedade, na nossa linguagem, que devem ser evitadas. E numa visão geral, como ouvidora, como é que você encara essa questão e de que forma devemos combater o etarismo? Cidinho, o etarismo hoje, não só pela ouvidoria deve ser combatido, eu vejo que o enfrentamento e a prevenção de assédio, discriminação como um todo, tem que ser feito por todos. A gente, às vezes, fica muito focado nesses setores que trabalham com o recebimento das denúncias. Quer dizer, a nossa intenção é não receber essas denúncias, é que não aconteça essas questões de etarismo. Né? Que as pessoas entendam que isso humilha, que isso magoa, que isso prejudica as pessoas e que a gente precisa utilizar
como uma estratégia benéfica para todos nós. Tanto a experiência de quem tem mais idade, como as novidades que os mais jovens trazem para nós. E trabalhar isso em conjunto, inclusive em sala de aula, pensando numa didática que atenda tanto a jovens como a pessoas de mais idade, né? Uma pedagogia que consiga trabalhar com todos sem que haja discriminação, inclusive entre eles. Por dentro da ética, um conselho, uma orientação, principalmente para o servidor público na esfera federal, onde nós estamos enfocando, onde nós estamos inseridos, o combater o etarismo ou o preconceito de uma forma geral. Acho que o combater o etarismo começa por nós mesmos. Nós precisamos, primeiro, ter consciência do que a gente faz que pode estar sendo discriminatório em relação à idade, começar a nos policiar, a nos capacitar, a mudar a forma de conversar, da nossa linguagem, né? Pensarmos também nos gestores como o primeiro passo, a linha de frente para combate desses conflitos, como mediador desses conflitos nas suas áreas. Incentivar que as pessoas que se sintam discriminadas por etarismo ou qualquer outro tipo de preconceito busquem os canais de atendimento, busquem as ajudas que existem dentro da universidade, atendimento psicossocial, busquem suas chefias para que haja uma mediação desses conflitos, para que não gere problemas mais sérios, como, por exemplo, o assédio moral. E o servidor tem buscado isto? A gente gostaria que estivesse buscando, né, fazer, agir de forma diferente. A gente vê que um aqui e outro ali tem buscado. O nosso curso, ano passado, teve uma baixa adesão, né? O curso teve, acho que no máximo 20 pessoas fazendo um curso que era para 50. Talvez não seja o momento que a pessoa poderia fazer o curso, tem outras justificativas, mas é muito importante, principalmente para os gestores. Porque eles é que precisam mostrar para as suas equipes, ali na liderança das suas equipes, que aquilo não pode acontecer dentro do seu ambiente de trabalho, né? Para evitar que aconteça conflitos no ambiente de trabalho, a gente precisa de um gestor que atue contra esses conflitos. Ouvidora, agradecemos a presença da senhora participando aqui por dentro da ética, da Comissão de Ética da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu que agradeço, Cidinha, pela oportunidade.